aqueles me dando a honra de estar aqui conosco, refletindo essa temática tão sensível que são as ações e os movimentos terroristas no Oriente Médio e a sua repercussão quando a gente trata sobre direito humanitário, né? Direito humanitário. E já deixo aqui também a minha alegria de expor para alunos de instituição tão respeitada que é a Universidade Federal Rural Fluminense, né? E aqui deixo também a minha reverência e tenho certeza que a nossa conversa aqui será sempre pautada, como bons acadêmicos que somos, na cordialidade, né, tratando, claro, de divergências, sempre com a cortesia acadêmica que nos cabe, né, que nos cabe. Então, aqui eu quero abordar com vocês o que é terrorismo. Então, basicamente, eu vou abordar para vocês as diversas definições de terrorismo, vamos dizer, o telos, o objetivo dos movimentos terroristas em suas ações e, posteriormente, eu quero explicar não só a legitimidade ou a autolegitimidade na constituição desses movimentos e organizações, como também eu quero falar com vocês sobre é, é, as categorias dentro de uma perspectiva de fulcro ideológico desses movimentos dentro do Oriente Médio. Então, basicamente, são esses os pontos que eu quero levantar. Já peço a vocês desculpa, eu não trouxe, tive probleminhas com os meus slides, mas depois eu vou passar para a professora Mariana, que depois passará para vocês, para que também vocês tenham esse material, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos de terrorismo, observamos que a definição, a conceituação, ela muitas vezes acaba sendo, mesmo juridicamente, difusa e muitas vezes sujeitas a certas suscetibilidades políticas institucionais, né? Então, hoje nós temos em diversos locais do mundo, inclusive no Brasil, a dificuldade de definir qual grupo ou movimento pode ser enquadrado como efetivamente terrorista. E aí, eu trouxe aqui para vocês algumas referências conceituais, né? Conceituais sobre terrorismo. Então, por exemplo, quando nós nos reportamos a resolução 49 de 1960, aliás, as resoluções 49 e 60 de 1994 da Assembleia Geral da ONU, nós vamos ver que ele vai definir terrorismo como atos criminosos planejados e calculados para provocar estado de terror no público, em geral, num grupo de pessoas ou em particulares por motivos políticos. Quando olhamos a legislação europeia, da União Europeia, ele fala de atos cometidos com o objetivo de intimidar gravemente uma população, obrigar indevidamente os poderes públicos ou uma organização internacional a praticar ou a abster-se de praticar de um determinado ato, ou até mesmo desestabilizar gravemente ou destruir as estruturas políticas, constitucionais, econômicas ou sociais
fundamentais. Na nossa lei brasileira, Lei 13.260 de 2016, o terrorismo é definido como uma prática de atos violentos, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, motivados por razões de xenofobia, intolerância religiosa, preconceito de raça, etnia, gênero ou ideologia política. Então, com base nessas definições referenciais, o que eu devo dizer para vocês? Terrorismo é um recurso atípico. Quando eu estou falando atípico, ele é anômalo. Eu não estou falando de atípico de não normatizado. Atípico. Ele é fora do, vamos dizer, da categorização de recursos de insurgência ou de combate próprios daquilo que nós chamamos o quê? De violência institucionalizada ou a chamada guerra regular, aonde existem estados envolvidos e existe um conflito, um estado de beligerância, onde eu tenho que me sujeitar a certas regras. Então, na guerra tradicional, na guerra regular, o confronto é destinado contra o Estado. É Estado contra Estado. Claro que também nós temos também as chamadas guerras irregulares. E o exemplo claro são as guerras de guerrilha, né? Onde a gente sai daquela o quê? Daquele aspecto de violência institucionalizado entre exércitos, entre grupos, aonde o que nós vamos trabalhar com requisitos de violência surpresa, né? Ataques surpresas e assim por diante. No terrorismo, o que nós vamos perceber, mesmo existindo terrorismo apoiado pelo Estado, o recurso, muitas vezes, é manipulado, é disposto por meio de grupos organizados ou não organizados, fundados numa causa legitimadora, e o intuito é que a violência seja irregular, imprevisível e que atinja um público difuso. Ou seja, eu não estou focado diretamente no Estado ou em agentes estatais, mas em qualquer pessoa. Ou seja, a vítima são aqueles que estão em determinado grupo ou sociedade. E o intuito é criar, por esse estado de surpresa e de violência, sem parâmetros, vamos dizer, jurídicos ou éticos, a ponto de colocar a instituição estatal que afiança a segurança desse grupo vitimado em estado quê? De ilegitimidade, de segurança. Ou seja, o intuito do terrorista é mostrar que a entidade pública, a entidade estatal, não é capaz de afiançar a segurança, a estabilidade dos seus cidadãos. Ou seja, ele atinge de forma indireta uma estrutura institucional, uma estrutura estatal, no intuito quê? De criar uma percepção de insegurança e de vulnerabilidade da sociedade. Então, essa é o quê? A primeira é o quê? O primeiro elemento que aqui nós temos que considerar quando nós falamos de terrorismo, né? Terrorismo. Então é muito difícil nós falarmos quando há o quê? Um confronto com grupos organizados ou não organizados que recorrem a essa prática. É difícil falar em tratado de paz ou convenção de paz entre um Estado e um movimento dessa ordem. Né? Um movimento dessa ordem. Dentro de pouco nós vamos falar de questões contemporâneas. Né? E o critério de legitimidade dessas ações ou desses movimentos, assim chamados de terrorista, é a questão da insurreição. É a questão da resposta de resistência a um poder considerado
institucional opressor. Então, o movimento terrorista, o agente terrorista, age com a seguinte retórica: existe uma força institucional que nos oprime, tem uma força institucional que nos persegue, que tem uma força institucional que suprime a nossa forma de vida, o nosso direito de agir, né? O nosso direito de agir. E como nós não temos uma estrutura institucional de resposta, usamos recursos irregulares, atípicos, de alta violência, para, de alguma maneira, enfraquecer ou desestruturar esse tal poder opressor. Esse é o recurso de legitimidade dos movimentos terroristas, né? Das ações terroristas, dos agentes terroristas. Essa retórica da resistência, da luta, né? Da luta entre uma força institucional forte, opressora, contra aquele que age sem recursos e num ato de irracionalidade racionalizada, responde o quê? Com os recursos que tem em prol da sua existência ou da existência de um grupo. O que a gente vê contemporaneamente também. Não é? Então, isso é o quê? Basicamente, as bases do quê? Da ação, do pensamento, da organização daquilo que nós chamamos de terrorismo, né? Ou de movimentos terroristas. E diante dessa realidade, nós temos que entender que as ações terroristas, sim, possuem um fundamento que pode ser denominado ideológico. Existe um fulcro ideológico legitimador para essas ações. Essas ações. Fulcro ideológico que tem o quê? Base ou secular ou base religiosa. Quando nós falamos de base secular, nós vamos ver que grande parte dos movimentos, ou na sua grande maioria, os movimentos terroristas com fundamento secular estão atrelados a uma reivindicação de emancipação e nacionalidade. Nacionalidade. Então, é a luta do quê? De um grupo, de uma nação, de uma comunidade étnica, que se vê diante de um poder estatal que, dentro de um contexto, ou aos seus olhos, é opressor, age de forma violenta, aética, irregular, contra essas estruturas institucionais. Institucionais. Então, nós temos aqui diversos exemplos de movimentos terroristas. Né? O ETA, por exemplo, durante anos, age contra o governo espanhol com atos de terror, né, carros-bombas, implementação de bombas em áreas públicas, né, assaltos, atos de violência, de assassinato deliberado, contra o quê? Não só autoridades espanholas, como também o quê? Civis espanhóis. Da mesma forma, nós tivemos o IRA, o Exército Republicano Irlandês, que agiu, né, pela questão da emancipação dos irlandeses católicos. Olha que interessante, aqui é uma difusão entre religiosidade, etnicidade, nacionalidade. Irlandeses católicos contra o quê? A presença britânica na Irlanda do Norte. Na Irlanda do Norte. Isso até o quê? O final da década de 90. Então, ações contra governantes,
contra agentes estatais, contra autoridades militares e população civil. Londres e outras cidades britânicas, por diversas vezes, sofreram, foram vitimadas por ações terroristas. Até que o IRA abandonou essa situação. Observamos também, no Oriente Médio, as ações do PKK, né? As ações do movimento curdo contra o Estado turco, contra as autoridades turcas, e de alguma maneira também contra civis turcos em prol da emancipação da comunidade curda, da comunidade étnica curda, da nação curda. Também foi abandonado posteriormente. No caso, especificamente do Oriente Médio, nós temos que lembrar que nacionalidade, essa ideia eurocêntrica, europeia, de nacionalidade, ela é de fato instaurada no Oriente Médio geográfico. Então, estou falando da região do Levante, Mesopotâmia, Península Arábica. E quiçá o quê? Região do Vermelho, do Mar Vermelho. Estou falando do Egito. Nós vamos perceber que essa região, até o final da Primeira Guerra Mundial, tinham padrões de identidade política que estavam muito mais vinculados a um escopo religioso do que propriamente um escopo secular. Até 1924, aproximadamente, nós vamos ter ainda o quê? Um Império Otomano nessa região. Império Otomano, Tratado de Sèvres, né? O Império Otomano. E esse Império Otomano se auto-intitulava uma continuidade de um grande califado que se inicia desde os anos, né, de 650 da Era Vulgar. Por que eu estou falando dos anos 650? Eu não estou considerando Égira. Égira é o quê? É o momento da criação do Islã e tem a fase do quê? Do governo do profeta. Com a morte do profeta se estabelece o quê? A ideia de khilafá, califá, de representação do profeta. Ou seja, governantes que representam o legado do profeta, né, dentro, né, do espaço muçulmano, espaço comunitário muçulmano ou Ummah. Tivemos o califado ortodoxo, tivemos o califado omíada, tivemos o califado abássida, que termina nos anos de 1250. E nesse período, o quê? Os turcos ascendem. Turcos seljúcidas e turcos otomanos. E os turcos otomanos ascendem até a tomada de Constantinopla nos anos de 1456 e se tornam o quê? A grande referência política na região do Oriente Médio, quiçá do Mediterrâneo, o norte da África. Então, toda a ideia de identidade até então era uma ideia o quê? De identidade religiosa fundada no Islã político, no califado. No califado. Então, o sultão era como o quê? Um legatário do poder dos califas. Ele era uma autoridade política e o guardião da religião. Tanto que a ideia de cidadania no mundo islâmico clássico, e aqui o Império Otomano assume isso com suas nuances, a ideia de titularidade de direitos estava o quê? Fundada entre Ahal Islam e Ahal Zimá. A casa do Islã e a casa do contrato. Todo muçulmano dentro do quê? Do império era um cidadão por si só, sujeito aos preceitos do fiqh, do direito islâmico, no qual a fonte é a Sharia.
composta o quê? De fonte imediata e imediata. Imediato, o Corão. Imediata, sunas, que são os costumes, hadis, ditos e feitos do profeta, ijtihad, a jurisprudência, quias, que são o quê? É a analogia jurídica, e a uniformização ao longo do tempo, que é ijmá, que eu chamo, também chama de consenso, ijmá, que regia ao mar. Mas nós tínhamos pessoas que viviam no Império, que não eram muçulmanos, cristãos, judeus, drusos, entre outros. Vários tipos de cristãos católicos, coptas, maronitas, melquitas, ortodoxos armênios, e assim vai. Zoroatristas. Esses eram cidadãos se aceitavam por um pacto político, as comunidades aceitavam por um pacto político a autoridade soberana do governante muçulmano e do regime islâmico. Não era uma questão de conversão. Você continuava crendo que você o quê? Acreditava. Só que a autoridade era autoridade islâmica politicamente. Então você fazia o contrato, dizimar. E todos aqueles que eram cidadãos pela dizimar são zimes, cidadãos pelo contrato. Devemos lembrar que no Islã, o fator amalgamador, além dos preceitos religiosos, é a palavra. E a palavra sagrada, que já existia antes de Muhammad, mas foi aprimorado pelo Muhammad, Maomé, e pela intelectualidade em torno e posterior a ele, é o árabe. O árabe era a língua, e continua a ser, a língua sagrada do Islã. Quando o Império Otomano, quando o Império Otomano entra em colapso, quando o Império Otomano ele é derrotado pela Liga Ocidental, pela Tríplice Entente na Primeira Guerra Mundial, essa realidade identitária deixa de existir. Deixa de existir. Só um minutinho. Deixa de existir. Por quê? Porque os vencedores irão partilhar o território do Império Otomano, dividindo esses territórios dentro de uma política neocolonial. Diga-se, diga-se, os ingleses e os franceses, que dividem, isso já estava até o quê? Devidamente planejado desde 1916, com o Pacto de Siquet-Picot, entre ingleses e franceses, o quê? A região do Levante e da Jordânia, mais a região do Golfo, seriam o quê? Partilhados entre ingleses e franceses. E ali se estabelece um novo critério identitário, que é europeu, que é o critério da nacionalidade e da emancipação pela nacionalidade. E o que nós percebemos aqui? Que um modelo religioso será substituído por um modelo secular fundado numa alegada etnicidade, que é a nacionalidade árabe. Nacionalidade árabe. Os árabes, eles o quê? A população que outrora era islâmica cria um sentido de identidade nacional fundado no quê? Na unidade da língua.
ou seja, a língua árabe, uma língua de fulcro religioso, de fulcro sagrado, será a base para a criação de um ideário de etnicidade. Então, eu vou ver líbios se denominarem árabes, tunisianos se denominarem árabes, egípcios se denominarem árabes, como sauditas, como os iraquianos, como os jordanianos, os sírios, os países, as populações dos países do Golfo. Cria-se, inclusive, um movimento de unidade inspirado na religião islâmica, porque falar de comunidade islâmica não é falar de territorialidade, mas adesão. Adesão a uma forma de vida e a uma religião. E todos aqueles que fazem parte do Islã fazem parte de uma comunidade, a Ummah, grande comunidade de fiéis que não tem território. Aonde há um muçulmano, a comunidade está presente. A comunidade está presente. Então, esse é um ponto. Então, o que nós vamos perceber? Dentro dessa lógica da unidade, eu secularizo um movimento identitário em torno da língua, mas mantenho essa lógica do quê? Da unidade de uma grande comunidade que agora não mais se autodenomina como religiosa, mas se denomina como étnica. E vê na presença ocidental, diga-se, ingleses e franceses, que se apresentam como libertadores da opressão otomana, né, no início se apresentam como libertadores, eles, a partir de então, com a presença deles nessa região, se o quê? São reconhecidos por essa população árabe em formação como uma força de opressão, uma força colonial, uma força neocolonial, que inclusive menospreza a cultura local, a tradição local, a história de vida local. E o que acontece? Surgem movimentos de o quê? De resistência ou de reafirmação identitária, inclusive institucional, em prol da conservação da nacionalidade árabe, que nós chamaremos de pan-arabismo. Pan-arabismo. Então, nós tivemos, inclusive, movimentos nacionais de constituição de estados fundados no quê? No pan-arabismo. Na década de 40, o governo Nasser, ele foi o quê? O grande centro do pensamento pan-arábico, a ponto de criar a União Árabe. A união de o quê? De três países, Líbia, Egito e Síria. Em algum momento a Jordânia também. Tivemos também esse movimento muito forte presente no Iraque. Mas essa questão da autodeterminação do povo árabe se torna um tanto sensível no momento em que o quê? Nós vemos a gradual formação do Estado israelense, que ainda o quê? Começa com as ailas no início do século XX, né? Da ocupação gradual, né? Da comunidade judaica na região, e começam a surgir confrontos entre a população local e a população que está se assentando. Isso vai reforçar um senso de hostilidade e vai se atribuir também a um legítimo direito de autodeterminação e direito de Estado do povo judeu, naquele momento, como uma forma de opressão ocidental contra o quê? A população considerada nacional árabe local. Na década de 30 teremos vários conflitos, década de 20 e década de 30.
a ponto, né, de começar a surgir movimentos de resistência inicialmente anticoloniais, aí voltado aos ingleses, de fulcro pan-arábico ou arabista. Então, esse é o primeiro ponto desses movimentos que até então eram movimentos de insurgência, de resistência. Quando nós vamos observar no pós-Segunda Guerra, com a criação posteriormente da ONU e da posterior criação de um modelo de Estado israelense, Estado palestino, aonde os países árabes não aceitam e ocupam o território palestino, isso é importante a gente levantar. O que acontece? Com o apoio dos pan-arabistas, surge um movimento de resistência, uma organização de resistência, que é a Organização da Libertação da Palestina, que na década de 60 é liderado por Yasser Arafat, criada ali. E o intuito é criar meios de resistência no intuito de se conquistar a devida autonomia, independência, a criação do Estado palestino. Mas qual é a lógica? A lógica é que não há Estado. Há um povo marginalizado. Existe um Estado, um novo Estado, que desde 47 estava ali, que é o Estado de Israel, que é atribuído não só uma força de opressão, como também está atrelado como se fosse um braço proxy da presença ocidental na região. Então, o que eles vão recorrer ao longo da década de 60, 70 e 80 a recursos de terror. Inclusive com financiamento de países árabes, considerados árabes, ou pró-árabes. Aqui eu estou falando da Líbia, aqui eu estou falando de Uganda, de Idi Amin, entre outros. Então, aqui nós vamos ver no Oriente Médio, temos essa formação onde o objetivo é desestabilizar o Estado israelense por meio de atentados e ações de violência contra a população civil. Contra a população civil. Vamos entender que na década de 90, a OLP renuncia aos movimentos de violência. Na verdade, né, a OLP, que tem como partido o Al-Fatah, vai acabar por assinar um acordo de paz, o acordo de Oslo, com com o Estado israelense, que na época era liderado por Isaac Rabin, e o chanceler era o Shimon Peres, e E ali se cria a ideia de autoridade palestina. Então nós estamos vendo aqui a caracterização de ações de terror fundadas no discurso de nacionalidade ou de emancipação por meio da nacionalidade. Mas também existe movimentos de insurgência que se fundam em uma lógica religiosa. E elas, necessariamente, não têm origem no Oriente Médio geográfico, mas naquilo que nós chamamos de Grande Oriente Médio. Grande Oriente Médio. E quando eu falo de Grande Oriente Médio, é todo uma extensão territorial e uma composição populacional que estão fundadas numa agregação de valores, de ideias, de critérios sistêmicos ou mesmo a título habermasiano, de mundo de vida. Estou falando, então, do Islã político.
do Islã político. Na verdade, os movimentos, vamos dizer, de insurgência, que se fundam em ações de terror com retórica validadora religiosa, tem seu início na Índia. Seu início na Índia. O nosso marco aqui é a Guerra dos Cipaios, ou Revolta dos Cipaios, nos anos de 1850. Com o seguinte fato. Nesse momento, nos anos de 1857, aproximadamente, 53 a 57, o Império Britânico está lá presente desde do final do século XVII na Índia, se consolidando no século XIX na região, e o exército colonial britânico era composto por brigadas de pessoas locais, entre eles brigadas islâmicas. Nesse período da década de 50, houve uma crise no acesso e comercialização de óleo animal, óleo de baleia, que era muito utilizado em diversas atividades, desde a iluminação, passando pela lubrificação. Era um bem muito utilizado na região e, em função de uma certa escassez na época, houve o quê? Uma crise a ponto do exército britânico, que usava esse óleo para lubrificação de armas, ele opta pela substituição do óleo de baleia pela banha de porco. Parece uma coisa esdrúxula, mas não é. A carne de porco é impura ao muçulmano. Eles não tocam. Tocar nisso é gerar impureza. Impureza. E o que acontece com isso? Quando as brigadas islâmicas se recusam a usar a banha de porco, o poder do império, alegando que essas medidas negativas são vinculadas a superstições, a irracionalidade, eles agem com opressão contra os soldados muçulmanos resistentes a essa medida. A resposta foi uma revolta que parte dentro do exército colonial britânico contra o Islã. E os critérios não só são critérios de guerrilha, mas critérios de ação contra britânicos que estavam na região, militares e não militares, autoridades públicas ou não. O que já percebe-se que já há elementos que poderíamos caracterizar como elementos de terror. Paralelamente, nós vamos ter a ocupação do Afeganistão pelos britânicos também, em torno de 1880, que foi um dos maiores erros do Império Britânico. Região montanhosa, fragmentada em tribos, mas que se organizam em torno de um espírito de resistência fundado na religião. Eles o quê? Por meio de ações de guerrilha e ações de violência localizada e indistinta, se a autoridade ou não, acabaram o quê? Acossando o Império Britânico e fazendo com que o Império se retirasse da região. E nos anos também de 1860, na África, nós vamos ter um movimento sunita de inspiração xiita, porque esse instituto é muito próprio do xiismo, que é o Mahdi, que é o equivalente ao cristianismo ao Messias. Surge o quê? Um Mahdi que liderará a população islâmica contra a colonização e a opressão britânica na região do Sudão e do Chad. Agindo de forma o quê?
violentíssima, sem limite, contra as forças de ocupação. E por que eu estou falando de tudo isso? Esses eventos serão observados por um professor. Na época, ainda não existia o Paquistão, era o grande território indiano. É um professor da comunidade indiana, mas muçulmano, chamado Jamal al-Afghani. E ele vai teorizar essas ações, denominando esses movimentos, essas ações, como ações jihadistas. Primeiramente, jihad e jihadismo são coisas diferentes. Jihad é um princípio do Islã. Jihadismo é um movimento político da segunda metade do século XIX, que vai repercutir ao longo do século XX. O jihad é simplesmente uma virtude pública do Islã, que quer dizer esforço. Jihad al-Kubra, o esforço maior, é o quê? É a busca, é o conflito interno de cada muçulmano em busca de uma vida virtuosa dentro da comunidade. Você viu que eu não estou falando do termo sociedade, eu falo de comunidade, porque no Islã, o muçulmano tem o quê? Papéis estabelecidos pelo quê? Pelos ditames religiosos e que estão associados a dignidades, a virtudes. Então, eu estou em constante conflito com as minhas limitações em prol das minhas dignidades, em prol das minhas virtudes, em prol dos meus papéis. Virtude cívica. Vencer as paixões, submeter as vontades, fazer progressos. Esse é o sentido da Jihad al-Kubra. E temos a Jihad al-Sugra, esforço menor, que é o quê? A solidariedade na resistência entre os seus iguais. Como assim? Se um muçulmano passa aflição e está sendo perseguido, eu não posso dormir tranquilo. Isso está numa hadith, um dito e feito do profeta. Então, se um muçulmano está sendo perseguido em qualquer lugar, eu tenho o dever de pegar em armas e resistir. Isso é jihad al-sugra. O Al-Afghani pega esse preceito e fala o seguinte: olha, a situação é muito mais complexa. Existe o quê? Dentro de um contexto cósmico, um conflito entre o bem e o mal. Entre as forças de Alá e as forças de Shaitan. É uma guerra cósmica entre o bem e o mal. Que nós não sabemos quando começou e não tem tempo para terminar. Só que essa guerra, ela o quê? Interfere no mundo dos homens. Da mesma forma que Deus está presente dentro da comunidade, por meio dos costumes, por meio da sua lei, por meio da jurisprudência, a gente fala a presença de Deus, Sahiná, que é o equivalente a Sheriná no hebraico, presença de Deus, sabedoria, da mesma forma o quê? Esse conflito cósmico está presente na Terra. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na Terra como no céu. Então a guerra repercute aqui. E quem representa o mal são as forças coloniais de o quê? De ocupação e de opressão no mundo islâmico, sendo o Islã a referência do bem. Se as forças do mal querem oprimir o Islã, eu não vou hesitar, enquanto muçulmano, de usar qualquer recurso que seja contra o mal. Não existe ética contra o mal. A ação é indiscriminada em prol de algo maior, que é o Islã, a comunidade e a unidade do Islã. Em árabe, Tawhid. E olha só que interessante. Então, o inimigo cósmico é o ocupante.
é o Império Britânico, é o Império Francês. E nós vamos lutar contra eles de todas as formas. Não quero saber se é militar ou não é militar. E há um detalhe ainda mais importante. O verdadeiro muçulmano não concorda com o erro. Então não adianta, dentro do pensamento jihadista, dizer que você é muçulmano, mas você o quê? Tem uma vida ocidental, ou é simpático à forma de vida ocidental, ou adere à presença ocidental. Você não é muçulmano. Você é um jalahlia, um apóstata. E você é tão inimigo quanto. E você o quê? Ou se arrepende, ou terá consequências dramáticas. Isso é, meus amigos, o que nós chamamos de jihadismo, que se desenvolve no século XIX e retoma força e vigor no pós-Segunda Guerra, em movimentos de radicalização dentro da Irmandade Muçulmana. Irmandade Muçulmana, movimento de insurgência político criado na década de 20 no Egito, que defendia a autonomia, a conservação, o desenvolvimento da identidade religiosa política islâmica, que defendia, dentro de uma lógica de sacralidade do Islã, a presença palestina na região Palestina-Israel, e que associava os impérios europeus como que instituições que queriam destruir o Islã, como se o Islã fosse algo ultrapassado. Então, a Irmandade surge, num primeiro momento, como um movimento de assistência à população carente, um movimento que incita a criação de escolas, reivindica uma identidade política. Hassan al-Banna é o grande mentor disso. Mas depois da década de 30, começa a optar pelo quê? Por uma lógica de resistência, inclusive de resistência armada. E aqui, olha só, paralelo com os árabes, os movimentos seculares. À luz da Irmandade, os movimentos nacionalistas árabes são traidores, porque eles assimilaram uma retórica ocidental. Tanto que eles são movimentos que são antagônicos, se chocam. Na década de 60, teremos um ideólogo chamado Said al-Kitab, que vai o quê? Fazer uma releitura do jihadismo, mas dentro do contexto o quê? Do Oriente Médio geográfico. Enquanto na década de 50, com a independência do Paquistão, nós vamos também o quê? Ter um movimento de cunho wahhabita, que vai também o quê? Desenvolver uma lógica de jihadismo. De jihadismo também. Pois bem, com o enfraquecimento dos movimentos seculares árabes, do nacionalismo árabe, e com o quê? Alguns eventos acontecidos nas décadas de 80 e 90, quais são eles? A Revolução Xiita no Irã, que tem uma índole jihadista, só que xiita. A invasão dos soviéticos, em 79, no Afeganistão, que vai gerar o quê? Uma consciência jihadista de resistência contra a opressão soviética, mesmo com o apoio dos americanos. Eu estou falando dos movimentos mujahidins. E
mais à frente, com a guerra do Golfo e a presença de exércitos, de forças britânicas e americanas em território árabe saudita, não nos esqueçamos que Meque Medina está em território saudita, então houve uma ocupação de cruzados na região. A ideia de jihadismo retorna. Retorna. E aí o que nós vamos perceber? Surgem movimentos que agem não só de forma localizada no Oriente Médio, mas em diversas partes do mundo, inclusive em Nova York. Estou falando de quem? Movimentos jihadistas como o Al-Qaeda e, posteriormente, com o quê? Com a união do Al-Qaeda iraquiano com outros movimentos do Iraque, mais à frente com movimentos da Síria, o ISIS, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante, que não só perseguem ocidentais, mas jalahilias, falsos muçulmanos aos seus olhos, xiitas, sunitas moderados, seculares e assim por diante. Então, nós vamos perceber isso dentro do Oriente Médio, a convivência de dois movimentos de terror, secular e religioso. O que hoje prevalece em grande parte são ações políticas de insurgência e terror vinculadas ao que é um Islã político, jihadista, em grande parte sunita. Sunita. O que também nós temos que levantar, que é muito importante, é que, dentro da lógica emancipatória entre os palestinos, nós tivemos os movimentos nacionais que se arrefeceram, entraram no palco político institucional, que aqui eu estou falando do Al-Fatah, que é um movimento secular, nacionalista árabe-palestino, mas em 87 surge um movimento de resistência palestino que também se antagoniza ao Al-Fatah e à autoridade palestina, um braço palestino da Irmandade Muçulmana chamado Hamas. E a retórica de emancipação do Hamas não é propriamente nacional árabe, mas é religiosa. É religiosa. Então nós vamos o quê? Entender que existem características jihadistas dentro do quê? Do Hamas. Inclusive, né, a operação de outubro de 2023, ela é denominada de Vagalhão al-Qud, ou Maremoto al-Qud, que significa também Jerusalém, associada à Cidade Santa. Então, meus amigos, entendido isso, eu quero que vocês aqui reflitam comigo que as motivações do terror dentro do Oriente Médio são muitas vezes distintas e que existe uma dificuldade em tratar dessas questões, principalmente quando eu falo de pacificação, em função da não institucionalidade dos movimentos que agem e da sua falta de legitimidade dentro do direito internacional. E muitas vezes, em grande parte, quem paga caro com isso são os civis, sejam eles árabes, sejam eles não árabes, sejam eles israelenses, sejam eles de outras nacionalidades. Então, interrompo aqui a minha explanação. Espero ter dividido aqui
algum conhecimento interessante e retorno a palavra para Mariana para a gente continuar aí o nosso papo. Obrigada, professor, pela excelente aula. Tema muito complexo. Espero que todos vocês tenham, bom, conseguido engajar aqui com a explanação do professor Danilo. E gostaria agora de abrir a nossa sessão de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para escrever a sua pergunta de forma anônima ou não aqui no Q&A, na parte inferior aqui do Zoom, ou escrever no chat também. E o link de presença vai ser enviado agora, no chat. Bom, vamos aguardar uns minutinhos para Tá? vocês. Aguardar uns minutinhos para vocês conseguirem digitar a, as perguntas, as dúvidas. Bom, temos uma pergunta aqui de um participante anônimo. A Hum. pergunta é: quais são as maiores organizações terroristas hoje em dia? As mais influentes e qual a sua origem? Então vamos lá. Nós temos hoje diversos movimentos terroristas, né? Seculares e não seculares, né? Seculares, por exemplo, na África, nós temos um movimento que até hoje é um grande problema, é uma grande dor de cabeça para o governo nigeriano e para países circunvizinhos, que é o Boko Haram, por exemplo, que tem índole sunita wahhabita. Né? Lembra que eu falei, inclusive, do Paquistão? Né? Maudud é o grande ideólogo do jihadismo paquistanês que inspirou os movimentos jihadistas contemporâneos. Né? Outro movimento hoje que nós temos mais enfraquecido é a Jihad Islâmica, que o que inclusive apoiou as ações do Hamas, tem inclusive presença e o governo egípcio combate a sua presença ainda dentro do Egito. E nós também vemos que certos movimentos jihadistas, especificamente, acabaram por serem institucionalizados, aderindo ou não ao palco político. Estou falando de quem? Estou falando, por exemplo, da situação síria. O presidente atual da Síria fazia parte, todo mundo fala do Al-Qaeda sírio, não, é do Al-Nusra. E que o quê? Renunciou à violência e está o quê? Está tentando jogar o jogo político. E, contrariamente a essa situação, nós temos o quê? Os movimentos jihadistas ligados ao Talibã, que hoje o quê? Tomaram o poder no Afeganistão. Inclusive, estão em conflito com o Paquistão, que outrora apoiou o movimento Al-Qaeda e o movimento Talibã, né, dos estudantes. Né? Então, basicamente, são esses os movimentos. Existem alguns movimentos de resistência que são considerados por terroristas, outros não. Então, por exemplo, hoje a gente fala de narcoterrorismo. Então, temos movimentos aí vinculados a considerados narcoterrorismos, outros acham que são movimentos de insurgência de cunho partidário marxista, maoísta, no Peru, por exemplo, na Colômbia, por exemplo. Nós temos movimentos aí relacionados ao terror. Né? E sobre a questão do ISIS, né? O ISIS se enfraqueceu categoricamente e ele não é hoje um movimento de grande influência, como também o Al-Qaeda se enfraqueceu categoricamente até a Segunda Ordem. A próxima pergunta é: gostaria de saber se o movimento jihadista também se fez presente durante a Guerra Civil Libanesa, de 75 a 90. Ótimo. Jihadismo xiita. Jihadismo xiita.
Nós temos que lembrar que o grande... Então, vamos lá. Com o advento da Revolução Xiita iraniana, nós vamos relacionar dentro da retórica jihadista que o Irã reconhece um grande Satã e um pequeno Satã. Um grande mal e um pequeno mal. O grande mal são os Estados Unidos. Olha a retórica, né? Da representação do mal pelas instituições. E o pequeno Satã Israel, que é o braço próximo dos Estados Unidos. E a presença desses males estão o quê? São causa ou fomento a luz do xiismo iraniano, da instabilidade de então no Líbano. Claro que aqui não se considera também a ocupação síria, né? Mas o que acontece historicamente, a população xiita no Líbano era uma população discriminada. E com a ascensão do governo xiita no Irã, o governo dos ayatolás financiará a organização de um partido, mas é um super partido, porque não é apenas um partido. É um partido, é uma força de insurgência, é uma força de resistência, tem voz institucional, mas também tem o quê? Uma força paramilitar própria financiada, que nós vimos isso recentemente, que é o Hezbollah, é o Partido de Deus. A base do pensamento do Hezbollah, ele é o quê? Jihadista, de guerra cósmica. É o mal. Então, a presença ocidental, a presença israelense, visa destruir o quê? Um modo de vida, e eu vou lutar o quê? A todo custo. É o grande e o pequeno Satã. Bom, a próxima e última pergunta, professor, é: como uma organização é considerada oficialmente terrorista? E qual a importância desse reconhecimento? Como quer? Repita, por favor, Mari. Como que a organização é considerada? Como que, como que uma organização é considerada oficialmente terrorista? E qual a importância desse reconhecimento? Então, tudo depende da olha o que eu vou falar, da institucionalidade desse reconhecimento. Até um primeiro momento, esses movimentos são movimentos que podem ser considerados de resistência, podem ser considerados de insurgência, mas em função daqueles critérios materiais que eu falei para vocês anteriormente, 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 mais aqui o enquadramento normativo, seja nacional, seja internacional, sobre a ideia de terror, sobre o que é terror ou terrorismo, nós vamos o quê? Fazer esse enquadramento que legitimará ações retaliatórias. Só que eu quero lembrar uma coisa: comunidade internacional é composta por estados soberanos. Por estados soberanos. Então, são os estados soberanos é que determinarão qual é o movimento terrorista, qual não é. Então, por exemplo, os estados nacionais, em linha geral, sempre o quê? Observam o que os americanos e os europeus reconhecem como sendo um movimento terrorista e, de alguma maneira, o quê? Seguem isso. Mas isso é um ato soberano. E aqui aquilo que eu falei anteriormente. Isso pode ser objeto de suscetibilidades políticas. Por uma questão, vamos dizer, de tendências políticas ou tendências momentâneas ou respostas momentâneas na seara política, eu posso o quê? Eu digo, os estados podem o quê? Tomar uma postura de reconhecimento conveniente atribuindo terror. Então, ele é muito difuso, ele é relativo. Vou dar um exemplo prático. Hoje se discute no Brasil se a ORCRIM, Organização Criminosa Internacional, porque ela é internacional, PCC, ela deve ser enquadrada como o quê? Movimento terrorista ou não.
Hoje é um tema que está sendo o quê? Discutido. E que tem o quê? Gente divergida, não é movimento o quê? Terrorista. Em função dessa nebulosidade. Então, depende do enquadramento normativo, em função do critério material, mas passa pelo quê? Pela discricionariedade do Estado soberano. Bom, então a gente recebeu mais uma pergunta. Vamos finalizar então com essa aqui. A pergunta é possível esses grupos terroristas serem absorvidos por outros grupos quando entram em combate, sejam grupos religiosos ou não? Podem ou se associar ou se incorporar. Ou se incorporar. Por exemplo, o movimento OLP, praticamente o quê? Em um determinado período, se associou a um outro movimento muito radical chamado Setembro Negro. Se torna um movimento só. Ou se não, a Irmandade Muçulmana, na sua experiência jihadista mais violenta, que foi o quê? Década de 70, também se o quê? Uniu em um só movimento com movimentos wahhabitas radicais. Isso é possível. Como também é possível mera associação, como aconteceu, por exemplo, Hamas, Jihad Islâmica e Hezbollah, que, por sinal, 2 sunitas e um xiita. Ou, se não, o próprio Al-Qaeda. O Al-Qaeda, em seu tempo áureo, ele chegou o quê? A se fundir com a Jihad Islâmica. Quando que o Al-Qaeda enfraquece, a Jihad Islâmica rompe e o quê? Começa a exercer as suas ações individualizadas ou associadas com outros movimentos, como a gente viu com o Hamas. Perfeito. Então, professora, a gente finaliza assim. Não sei se você quer acrescentar mais algum ponto. Não, eu quero agradecer a atenção de todos, a paciência de todos. Foram pessoas aí teimosas, mantiveram-se aqui comigo, né? Espero que tenha valido a pena. Eu vou mandar para vocês esse material, mas de qualquer forma, né? Eu tenho aí 2 obras que tratam sobre isso, que é o Política Externa Americana e o Jihadismo no Oriente Médio, e também um livro sobre Irmandade Muçulmana, que vocês também encontram aí em qualquer livraria virtual. Perfeito. Muito obrigada, professor Danilo. Bom, pessoal, a gente se vê na semana que vem com a oficina de produção científica sobre como escrever um artigo, científico sobre direito internacional humanitário, sobre o Oriente Médio, com o Oriente Médio em perspectiva, com uma professora, Thais de Oliveira. Então, nos vemos na semana que vem, ao mesmo horário, às 14 horas, e espero que vocês tenham tirado o melhor proveito. Lembrando que vocês precisam assinar o link de registro de presença para garantir o seu certificado de horas complementares. Agradeço a Júlia também, representando a Liga de Estudos Asiáticos, nosso parceiro aqui da Rural. E, mais uma vez, muito obrigada pela excelentíssima aula, professor Danilo, como sempre. Obrigado Tenha um ótimo fim de semana. para todos nós.